Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Cento e quatro, Santa Casa Santa. Aqui nesta casa me encontrei, entrei, aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as ideias do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos em água da paciência, peregrei, filosofei, tomei ciência. Aqui nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com o inferno. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a casa Bodé Santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores.
ouça da casa santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, erguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus, depois de muitas e muitas palestras e água da fé, religarei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Música número 1, Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos irmãos, amigos, com a graça de Deus, aqui estamos reunidos nesta casa, essa casa de oração, essa casa que nos proporciona o aprendizado renovador do Evangelho, da doutrina espírita, nos ampliando os horizontes, as nossas percepções. Sentimos aqui que somos acolhidos com todo carinho, não apenas nesta casa aqui, nesse ambiente físico, mas todos que nos acompanham pelas redes sociais estão sendo envolvidos por essa luz, por essa paz que tanto ansiamos e que por vezes perdemos ela por tão pouco. Mas agora, nesse momento, totalmente voltados para esse momento, recebemos do alto os eflúvios renovadores, fortalecedores, acalentadores, que vão nos trazendo a serenidade necessária, a harmonia. Sentimos assim que o nosso anjo de guarda, esse amigo que assim chamamos carinhosamente, nos envolve num abraço revigorante e nos faz perceber que estamos amparados pelo mais alto. Sentimos que Maria, essa que se faz mãe de todos nós, nos cobre com seu manto de amor, serenizando os nossos pensamentos e emoções. E a presença de Jesus, conforme a sua promessa, Ele estaria aqui conosco até o fim dos tempos. E a sua paz, que excede todo o entendimento, nos envolve. E assim percebemos então que estamos imersos no Espírito Divino que a tudo sustenta, desde o pequenino ser, as estrelas mais distantes do universo, e no mais íntimo do nosso coração Ele habita, em cada batida do nosso coração, no ar que respiramos, em nossas consciências. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim diante de Ti, Pai, pedindo as Suas bênçãos, a Sua luz, a Sua paz, pedimos permissão para iniciarmos a reflexão de hoje e a assistência espiritual do Sintonia Fraterna. Graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, aqui estamos com a graça de Deus,
Lembrando aí que a nossa casa tem uma turma nova para quem quer conhecer a doutrina espírita mais a fundo, conhecer o Evangelho e se conhecer. A gente está num mundo de tantas informações que tem roubado de nós esses momentos de introspecção, de voltarmos para dentro de nós, de nos reconhecermos de fato quem nós somos. E a perda da nossa identidade é motivo das grandes síndromes que estamos tendo. É a síndrome da ansiedade, da depressão. Tudo isso que o mundo tem nos oferecido e tem roubado a nossa essência. Quem verdadeiramente nós somos. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Mas quem tem interesse de conhecer a doutrina, nós temos uma nova turma toda segunda-feira, às 16h. Tem que chegar aqui um pouquinho antes. É uma turma que atende aqueles que têm essa disponibilidade. Tem que chegar aqui pelo menos umas 15:45. Mas futuramente teremos outras turmas também. E a casa vai estar sempre fazendo esse convite do autoconhecimento, do conhecimento da doutrina, porque vir aqui tomar um passe, ouvir uma preleção é muito bom, mas precisamos ir além. Precisamos, de fato, nos conhecer. E mais ainda, conhecer esse Evangelho que nos revela quem realmente nós somos. E que por uma distração nós esquecemos. Mas quando resgatamos verdadeiramente esse conhecimento, nós ganhamos um propósito de vida. E quando a gente tem um propósito de vida, a gente se sente feliz, contente. Não é verdade? E às vezes a gente pergunta assim, eu ia fazer a pergunta, tudo bem com vocês? E a gente tem a rápida resposta, tudo bem. Mas tudo é muita coisa. Nem tudo vai ficar bem. A gente precisa encontrar o contentamento. Como Paulo nos ensina. Aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. Na abundância e na escassez. Na doença e na saúde. Em todos os momentos aprendi a estar contente. Isso é a ciência do autoconhecimento e a ciência de conhecer a Deus, esse que nos criou. Porque quem melhor do que Ele para nos revelar, para nos conduzir, para nos dar sabedoria e conhecimento? Tem um salmo que eu amo muito que fala assim: bem-aventurado o homem que se alegra na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada às beiras dos rios, e dará seu fruto no tempo certo, e tudo que fizer prosperará. Que possamos meditar então nesses ensinamentos. É o Salmo 1, o Salmo de Davi, é o cântico de louvor desse que foi o exemplo daquele que busca ser um homem segundo o coração de Deus. Todos nós buscamos isso. É a nossa essência, né? Vamos lá, meus amigos. E a lição vai falar sobre isso. Então aqui eu já deixo uma reflexão. A cada instante estamos lançando sementes no nosso coração, no nosso inconsciente. Sementes boas e sementes não tão boas. Então que nesse momento, pelo menos, possamos ao máximo preparar esse terreno, tirar as ervas daninhas do pessimismo, do medo, da ansiedade e plantarmos carinhosamente as sementes sagradas do contentamento. Porque essa semente vai brotar dentro de nós. Mas é preciso ter muita atenção e ser leal, cuidando dessa semente diariamente. Às vezes parece que ela não vai crescer, mas de um instante para o outro, ela rompe as trevas e surge seus primeiros ramos, e ela vai crescendo, vai dar com certeza seus frutos e suas flores. Pelos frutos
É a lição número 7 do livro Fonte Viva. Porque por seus frutos os conhecereis. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 16. Aqui Jesus está falando dos falsos profetas. E a gente, quando fala em profeta, a gente já remete, já lembra aqui de religião. Mas os falsos profetas são inúmeros. A internet traz falsas promessas também. A gente entra no Instagram, a gente fica até deprimido, porque todo mundo está viajando, todo mundo está bonito, todo mundo está bem, sorrindo, e a gente alimenta a ansiedade e o vazio dentro de nós. Esses são os falsos profetas. Mas ele diz: vocês vão conhecer os falsos profetas pelos frutos. Aliás, ele faz uma grande pergunta: colhem-se uvas dos espinheiros? Não colhe-se uvas dos espinheiros. Mas é bom a gente olhar para dentro de nós, porque quando a gente fala em falso profeta, a gente costuma olhar para fora. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos alimentando esses falsos profetas. E a gente cria expectativas falsas que nos levam às frustrações. Os falsos profetas provocam em nós expectativas falsas, que nos frustram, que nos decepcionam. É agora o final de ano, todo mundo fazendo promessas para o ano que vem, mas muitas dessas promessas são só materiais. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer investimento, eu vou fazer lipoaspiração, eu vou cuidar do meu corpo. E aí a gente chega no final do ano frustrado, porque nada daquilo deu certo, porque as intempéries da vida nos conduziram para outros caminhos que não deu para a gente cuidar daquilo que a gente queria. Porque a matéria é fugaz, ela é frágil. De uma hora para outra a gente pode ficar doente, a gente pode passar por uma dificuldade. A gente enfrenta as dificuldades, lutas. Mas quando a gente cuida do interior nosso, a gente aduba a semente. A semente é um mistério, né? Jesus disse: aquele que tiver a fé como um grão de mostarda, poderá mover as montanhas. Porque a fé, ele coloca esse símbolo do grão de mostarda, ela é pequenina. Mas quando ela é cuidada, ela cresce, ela vira uma grande árvore, frondosa e frutífera. Então nós precisamos cuidar do nosso interior. Então promessas para o fim de ano que sejam aquelas: eu quero ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E aí cuidar disso diariamente. E como que a gente vai fazer isso? Desde o primeiro momento quando a gente acorda, a gente já precisa aprender a escolher as sementes que vão cair no nosso solo. A semente da gratidão, do contentamento, da sabedoria, da paz. E elas vão brotando no nosso dia, no nosso caminho. E aí vamos ver o que Emmanuel nos traz como reflexão. Por seus frutos os conhecereis, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, pela apresentação desagradável, pelo tronco, pela fragilidade das folhas, pela casca rústica ou delicada, pelas flores perfumadas ou inodoras, pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos
conhecidos, repetimos nós. E aí, quando a gente fala dos frutos, a gente tem que falar antes da semente. Quando eu falei aqui, que Jesus falou, não colhem uvas dos espinheiros, quais sentimentos têm sido espinhos dentro de nós? Muitas vezes alimentamos reclamações. Reclamações é um tipo de espinho. Muitas vezes alimentamos raiva. A raiva é um tipo de espinho, de uma erva daninha. Muitas vezes alimentamos o pessimismo. O pessimismo é uma erva daninha. E a gente acalenta isso no nosso coração. E isso vai gerar o que dentro de nós? Mais ervas daninhas, mais espinhos. E vai sufocando aquilo que nós realmente somos. Filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele. A gente esqueceu que nós somos espíritos de passagem aqui nessa terra, de passagem. E é isso que precisamos alimentar, essa fé, essa percepção. Então, desde o primeiro momento do nosso dia, repito de novo, como estão os nossos primeiros pensamentos do dia? Às vezes a gente acorda sem ânimo, sem coragem. A gente acorda pensando nos problemas, e pensar nos problemas são sementes, são ervas daninhas. A gente tem que acordar, conectar nosso Wi-Fi nas frequências mais elevadas, fazer uma meditação, silenciar o nosso interior, buscar essa presença espiritual, harmonizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, começar devagar, ser fiel no pouco, realizar cada tarefa com empenho, com entrega, lavar uma louça com atenção, preparar um café, cuidar da nossa casa com calma. Se nós estamos desempregados, sem aflição, que possamos realizar um momento de meditação e foco. O que eu posso fazer nessa situação? Me desesperar? Não. O desespero vai ser a erva daninha, que vai me deixar mais sufocado ainda. Eu vou cuidar de mim, vou pedir ajuda, vou pedir uma orientação, vou cuidar do meu terreno interior. Vou me preparar, fazer um curso gratuito, vou me aprimorar, vou aproveitar esse momento para me enriquecer com outras coisas, vou espalhar meu currículo, vou fazer alguma coisa e vou confiar. E quando vier a oportunidade, vou dar o meu melhor. E se eu já tenho essa oportunidade, estou me queixando do meu trabalho, atenção, porque às vezes a gente queixa do trabalho, coloca a erva daninha lá nele, e aí de repente a lei divina nos tira ele, e a gente fica em desespero. Eu vou dar o meu melhor, porque eu faço não para aqueles que eu estou servindo, eu sirvo um propósito maior, de me tornar uma pessoa melhor, de dar o meu tom na obra divina, porque eu fui criado de forma única, perfeita por Deus, e eu tenho que aprender a dar meu tom nessa grande sinfonia que Deus, essa inteligência suprema, nos criou para isso. Esse é o grande propósito da nossa vida. E aqui eu vou deixar algumas reflexões para a gente finalizar. Que tipo de fruto minha vida está produzindo? Que tipo de fruto minha vida está produzindo? Frutos de renovação ou de aparência religiosa? Lembre-se que ninguém é culpado por nossas colheitas. Nós é que somos culpados. E nós que temos que ter atenção com as nossas sementeiras, com o nosso plantio. Culpar os outros também é uma erva daninha que temos que arrancar. Se hoje eu culpo meus pais, meus chefes, meus irmãos, sei lá quem for, meu marido, meu ex-marido,
Não culpe, isso é passado. Arranque essas ervas daninhas. Perdoe, libere perdão, porque o perdão é como chuva de bênçãos no nosso coração. Se perdoe também, porque o auto-perdão é cura, é adubo para o nosso espírito. Seja alguém, então, que sabe exatamente o que está plantando. Seja alguém que sabe exatamente o que está plantando. É isso, meus amigos. Que possamos agora nos tranquilizar, levar essa reflexão, serenizar assim o nosso coração e buscarmos no mais profundo do nosso ser aquele ribeirão de águas cristalinas, porque Jesus nos disse que dentro de nós existe uma fonte de vida, e que às vezes ela fica ali sufocada, cheia de pedregulhos, cheia de lama, mas que possamos nesse momento tirar esse peso e descobrir que ali existe uma fonte de vida, porque nós somos fonte de vidas, porque somos divinos. E assim deixamos fluir esse fluido, essa água cristalina que vai jorrando de nós. E essa água é a paz que tanto ansiamos. Essa paz que preenche cada célula do nosso corpo. E que se espalha nesse ambiente, se expande, alcança corações abatidos, aflitos, alcançando a todos. Imaginamos o nosso planeta Terra, esse planeta tão belo, em sua cor azulada, de um azul celestial, vagando o universo, rodeando o astro-rei. Toda a humanidade ali passando por grandes provas, guerras, catástrofes, misérias de todos os gêneros. Mas a maior miséria do homem é a falta de fé. É a falta do conhecimento de si mesmo. Imaginamos essa luz despertando corações adormecidos, pelos jovens desorientados, envoltos nos vícios, por aqueles que passam por dores do corpo e da alma. Pedimos assim por esta casa bendita, que nos acolhe com todo amor, nos dando a oportunidade da renovação, do consolo e da paz. E pedimos por nós mesmos, necessitados que somos do amparo e da misericórdia divina. E nesse momento, vamos buscar do alto esses eflúvios, receptivos assim, cantando a música 91, Passe Coletivo. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual. Uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver.
E assim, meus amigos, fiquem bem receptivos, lembrando das palavras de Jesus, quando ele dizia, ao curar os enfermos, ao libertar aqueles que se encontravam enfermos espirituais, ele dizia, vá, a tua fé te curou, a tua fé te cura. Recebam do alto esses eflúvios carinhosos, essa paz que ilumina cada célula do corpo, trazendo o equilíbrio orgânico, a saúde física e espiritual. E Jesus, o médico dos médicos, renovando a esperança e a paz em cada coração. Graças a Deus. Música 33. Irmãos do astral têm cuidados contigo, e com a pessoa em prova difícil. Socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouvis a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Meus amigos, a vitamina de hoje é Paulo nos dizendo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas os frutos do Espírito, esses que nós vamos plantar, os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Jesus abençoe a todos e sejamos bênção na vida de todos. Muita paz. Muita paz, meus amigos, e até a próxima semana. Deus abençoe a todos. Sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Obrigada, amigo. Obrigado. Tchau, tchau.